A África é um continente de imensa diversidade cultural, geográfica e histórica, mas também tem sido palco de conflitos, sofrimento e pobreza ao longo da sua história. A complexidade dessas questões se deve a uma combinação de fatores históricos, políticos, econômicos e sociais que interagem entre si, perpetuando ciclos de violência e desigualdade. Legado colonial. Desde o período colonial, a África tem enfrentado uma série de conflitos que moldaram a sua realidade atual. As potências europeias dividiram o continente no final do século XIX, sem considerar as tensões étnicas e tribais que já existiam. Essa participação artificial resultou na criação de Estados-nação, que frequentemente agrupavam diferentes grupos étnicos ou separavam grupos que compartilhavam laços culturais. Com a independência, muitos países africanos enfrentaram lutas internas, à medida que diferentes grupos buscavam poder, levando a guerras civis e genocídios. Após a independência, a falta de instituições políticas estáveis e a interferência externa contribuíram para a instabilidade. Por exemplo, a Guerra Civil da Libéria, que começou em 1989 e durou mais de uma década, foi marcada por brutalidade extrema e resultou em centenas de milhares de mortos. A Somália, por sua vez, mergulhou na anarquia após a queda do regime de Siad Barre em 1991, levando a uma luta contínua entre facções rivais. O colonialismo não apenas introduziu estruturas de poder externas, mas também explorou os recursos naturais da África de forma insustentável, criando uma dependência econômica que se perpetuou após a independência. As economias africanas foram estruturadas para servir aos interesses coloniais, frequentemente à custa do desenvolvimento de capacidades locais. O resultado é que muitos países africanos permanecem ricos em recursos, mas pobres em desenvolvimento humano, o que contribui para a pobreza endêmica. Governança e corrupção. Após a independência, muitos países africanos lutaram com questões de governança. A falta de instituições democráticas em muitos países africanos, juntamente com a corrupção endêmica, resultou em governos que não atendem às necessidades de sua população. Líderes autoritários frequentemente usam a repressão para se manter no poder, o que perpetua um ciclo de violência e descontentamento. O desvio de recursos públicos e a falta de transparência em muitos governos dificultam o desenvolvimento econômico e social. Conflitos étnicos e tribais. Os conflitos étnicos e tribais são alimentados por um histórico de rivalidades, competição por recursos escassos e a luta pelo poder político. A escassez de água e terra, exacerbada pelas mudanças climáticas, intensifica essas rivalidades. A manipulação política das identidades étnicas por parte de líderes em busca de poder também contribui para a instabilidade. O exemplo do genocídio em Ruanda, em 1994, é um caso extremo, onde tensões étnicas entre Hutus e Tutsis foram inflacionadas por fatores políticos e sociais, levando a um dos episódios mais trágicos da história recente. Pobreza e desigualdade. A pobreza na África é um fenômeno complexo, relacionado a múltiplas dimensões. Apesar de algumas nações experimentarem crescimento econômico, a desigualdade continua a ser um grande desafio. A luta contra a pobreza é dificultada por fatores como falta de acesso à educação de qualidade, serviços de saúde inadequados e infraestrutura deficiente. Grande parte da população vive abaixo da linha da pobreza, com acesso limitado a oportunidades econômicas. A globalização também desempenha um papel significativo. A exploração de recursos naturais por empresas multinacionais frequentemente leva à externalização de lucros, deixando as comunidades locais com pouco ou nenhum benefício.
Isso, combinado com a falta de investimentos em educação e saúde, perpetua um ciclo de pobreza e falta de oportunidades. A insegurança alimentar é uma das consequências mais devastadoras dos conflitos na África. A destruição de infraestruturas agrícolas, o deslocamento forçado de populações e a interrupção das cadeias de suprimentos têm levado a níveis alarmantes de desnutrição. Em muitos países, a agricultura, que é a principal fonte de sustento, foi severamente afetada pela guerra. Por exemplo, na Etiópia, o conflito na região de Tigre, que começou em 2020, resultou em uma crise alimentar catastrófica. Milhões de pessoas enfrentaram fome severa e o acesso a alimentos básicos é limitado. A combinação de conflitos armados e mudanças climáticas, como secas e inundações, agrava ainda mais a situação. Saúde e crises humanitárias. Os conflitos armados têm um impacto significativo na saúde pública. A destruição de hospitais e centros de saúde e a escassez de medicamentos e a falta de profissionais de saúde dificultam o acesso a cuidados médicos. Em muitos casos, surtos de doença se tornam comuns em áreas de conflito. Além das doenças, os conflitos também criam condições propícias para surtos de doenças infecciosas. A falta de saneamento básico e a água potável em campos de refugiados e áreas de conflito resultam em epidemias de cólera e diarreia. A situação na Síria, embora não seja um país africano, ilustra como a guerra pode levar a surtos de doenças. E muitos especialistas alertam que a África pode enfrentar crises semelhantes. A saúde pública na África é frequentemente comprometida por uma combinação de fatores, incluindo sistemas de saúde inadequados, desigualdades no acesso ao serviço e a prevalência de doenças como HIV-Sida, malária e, mais recentemente, a Covid-19. Essas condições muitas vezes criam crises humanitárias que agravam a pobreza e o sofrimento. Além disso, a insegurança alimentar é uma preocupação crescente, com muitos países enfrentando desafios relacionados à agricultura e à segurança alimentar devido a conflitos e mudanças climáticas. Mudanças climáticas. A África é um dos continentes mais vulneráveis a mudanças climáticas, apesar de contribuir com menos de 4% das emissões globais de gases de efeito estufa. Essa vulnerabilidade é resultado de uma combinação de fatores, incluindo a dependência de economias baseadas na agricultura, a falta de infraestrutura resiliente e a exposição a eventos climáticos extremos. O aquecimento global tem exacerbado fenômenos como ciclones, secas prolongadas e inundações, criando um cenário de crise constante. O aumento da temperatura da superfície do mar no Oceano Índico tem proporcionado condições ideais para a formação de tempestades mais intensas e duradouras. Países como Moçambique, Madagascar e Malawi estão na linha de frente desses desastres naturais. As mudanças climáticas também têm um impacto profundo sobre a África, exacerbando a escassez de recursos naturais e aumentando a frequência de desastres naturais, como secas e inundações. A dependência da agricultura em muitas economias africanas a torna vulnerável às variações climáticas. As comunidades que já enfrentaram dificuldades econômicas são as mais afetadas, levando ao deslocamento de populações e aumentando as tensões por recursos, exacerbando os conflitos existentes. A realidade de muitos países africanos é marcada por guerras, conflitos, pobreza e sofrimento. A luta por paz e estabilidade é um desafio contínuo que exige esforços conjuntos, tanto internos quanto externos. Para mudar essa narrativa, é essencial promover o desenvolvimento sustentável, a educação e a saúde, além de buscar soluções pacíficas para os conflitos. Somente assim será possível construir um futuro mais esperançoso para as gerações vindouras.